Sabemos que moramos no estado do Piauí e, claro, que no Brasil inteiro tem sempre em cada estado, a gente sabe que pessoas que moram na cidade e pessoas que moram na zona rural. E muitas vezes as pessoas não sabem quais são os seus direitos, principalmente os trabalhadores. E vale a pena a gente falar, até mesmo que a gente possa entender um pouco mais se existe alguma diferenciação, o que tem a mais ou para menos ou não, porque as dúvidas sempre estão aí. E a gente sabe que num clima quente como este, a gente muitas vezes pergunta, e aí, como é que vai ser? Quais são os direitos de quem trabalha lá na zona rural? Não tem o mesmo emprego que nós aqui na cidade temos. E às vezes você mora numa cidade e, obviamente, na cidade as pessoas encontram a dificuldade de seus empregos. Mas quando você vai lá para a zona rural, muitos trabalham do campo, exclusivamente do campo. E aí, como fazer, né? E se de repente não chove? De jeito nenhum, se você não tem como plantar, quais são os seus direitos? É por isso que eu estou recebendo hoje aqui no estúdio a nossa querida Patrícia Alencar. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Que é advogada, para conversar um pouquinho com a gente, bater um papo, nos explicar melhor quais são os direitos dessas pessoas que vivem lá no campo, trabalhando e que não param, não passam o dia inteiro trabalhando. Muitos almoçam ali mesmo, onde estão trabalhando. Alguns não têm nem um tempinho para tirar aquela soneca e só vão para casa no final do dia muito cansados. Exatamente. Para dormir rapidamente no início da noite e acordar bem de madrugada para começar tudo de novo, né, doutora? Exatamente, Vanusa. É importante a gente estabelecer e entender que, embora os direitos do trabalhador rural eles tenham sido expandidos e incorporados a grandes direitos trabalhistas do vínculo urbano, ele é regido por uma lei própria, que é a 5.889 de 73, né? Mas aí a Constituição Federal de 88 trouxe e incorporou ao trabalhador rural todos os direitos do vínculo urbano. Salário mínimo, a não ser que seja um acordo entre o empregador ou um acordo coletivo com o sindicato daquela categoria. Isso aí acontece muito com aqueles trabalhadores que atuam no plantio da cana-de-açúcar, né? Eles têm um sindicato bastante atuante. E aí tem férias de 1/3 constitucional, o FGTS, carteira assinada, que é um dos grandes problemas do trabalhador, né? É ter esse vínculo reconhecido em CTPS, salário maternidade, salário paternidade. Quando a gente fala também do adicional noturno que o trabalhador rural tem direito, ele tem uma diferencinha do vínculo urbano. Sim, isso me chamou bastante atenção. Sim. O que tem de diferente, né? O que muda? No vínculo urbano, esse horário começa às 22. Quando a gente vem para o trabalhador rural, se ele é da pecuária, ele começa mais cedo, né? De madrugada, muitas vezes até. O adicional noturno inicia às 20 horas e vai às 4 da manhã. E se ele é na lavoura, ele começa às 21 e vai às 5 da manhã. Então, isso são coisas que traz para beneficiar o trabalhador rural por conta dessa diferença do horário. E aí também tem a questão do aviso prévio, que é diferenciado no trabalhador rural, que é aquele horário, quando o trabalhador ele ganha por dia, né? Aquele dia trabalhado. Então, embora ele tenha esse vínculo, ele ganha o adicional do aviso prévio, ele é pago por dia. Mas se ele tem um vínculo onde essa prestação de serviço vai ser feita por quinzena, né? O pagamento por quinzena, ou um contrato indeterminado, onde a pessoa tem o vínculo normal, né? Aquele vínculo que não é estabelecido com a data prévia de término, é os 30 dias normal, igual ao vínculo urbano. Doutora, você falou na questão do horário, né? E quando é aquele trabalhador que tem que sair, no caso, 3 horas da manhã e passa o dia inteiro, a questão do almoço, como é que funciona? Porque a gente sabe assim que nós temos um horário que a gente chega no trabalho da gente, dependendo do tipo de trabalho, às 8 horas da manhã. Sim. Né? Em shoppings a gente sabe que 10 horas da manhã. Mas no caso do trabalhador rural, ele acorda verdadeiramente à noite, né, para trabalhar. Por isso a questão do adicional noturno, né? Ele já começa a jornada de trabalho recebendo antes. Aí é como eu falei, vai diferenciar se ele é lavoura ou se ele é pecuária. Sim. Mas a jornada de trabalho é às 44 horas semanais, como qualquer outro trabalhador urbano. Ele tem direito a descanso semanal remunerado, tem o descanso do almoço, que é a jornada intra-jornada. Né? Então, assim... No caso desse descanso do almoço, é igual ao descanso de um trabalhador da cidade? É igual.
Tem que Geralmente não acontece. ter. Mas aí cabe ao trabalhador buscar os seus direitos, ver se poderia chamar uma fiscalização do Ministério do Trabalho, que acontece bastante. Com relação ao trabalhador rural, a gente não tem como o menor, né? O menor, ele pode trabalhar no rural desde que aquele ambiente não seja insalubre ou periculoso e nem adicional noturno, né? O menor, ele não pode exercer essa atividade. Como é que entra a participação desse pai e dessa mãe relacionada a esse menor? Pois é, aí a questão vai também do vínculo rural para aquela família que exerce a agricultura familiar em regime de economia, lá da zona rural de José de Freitas, né? Aquela família, ela tem como os seus filhos integrarem o grupo familiar, isso é preenchido naquela autodeclaração do INSS, de acordo, bate com a ficha que você faz lá no CRAS, o CAD único, né? Você coloca lá todo mundo do grupo familiar para preencher na autodeclaração. Inclusive, eu vejo muito, e tem casos no escritório, de menores, né? Meninas entre 16, 17, 18 anos, requerendo salário maternidade com base na prova da atividade rural, já comprovando pela documentação dos pais, né? A gente pega lá a documentação do contrato de comodato, de arrendamento dessa terra, né? É importante que essa propriedade rural ela tenha um registro no INCRA, porque, como eu falei, a questão da CTPS assinada é uma coisa dificultosa para o trabalhador rural, né? No vínculo urbano também. Mas aí, quando a gente vai para o campo, para o meio rural, a gente tem que se utilizar de documentações que comprovem que você exerceu essa atividade rural, uma vez que você não é obrigado a recolher as contribuições ao INSS. Como é que fica a questão do salário família para o pessoal da zona rural? A gente tem que entender que o salário família, ele exerce, mas na questão da empresa, né? Sim. Quando o trabalhador ele é vinculado a uma empresa de agronegócio, principalmente na questão do seguro safra, também recebe, né, esse período da estiagem já vai começar o pagamento desse benefício junto ao governo federal. As famílias que são cadastradas junto ao CRAS, né, do município, eles fazem toda essa filiação para o governo federal pagar esse benefício. Doutora, a gente percebeu que nesse ano de 2022 o clima mudou bastante. A gente sentiu um calor imenso o ano inteiro, mas principalmente no mês de agosto, e aí veio o mês de setembro e a gente está percebendo que está pesando. Já tem muitas conversas de que na zona rural, né, no sertão, vai ser difícil, já começou difícil. Aí como é que fica essa questão destas pessoas que não vão conseguir plantar lá na zona rural? É como eu falei, a questão do plantio já é dificultoso. Nessa época de seca, o governo federal ele paga esse auxílio. Sim. Você faz o cadastro junto ao CRAS, ao órgão que regula essa parte da agropecuária junto ao município, e lá você preenche toda a documentação, informa que você é do vínculo rural, com documentações. Geralmente as famílias hoje em dia têm acesso ao PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, e lá você cadastra e recebe o benefício. Tem que ser feito com previamente, uma certa antecedência. Exatamente. Não tão próximo, Não, né? porque tem um cadastro antes. No caso, praticamente já é um momento. Já vai começar a pagar. Pronto. E, doutora, vamos falar de férias para essas pessoas, porque assim, a gente sabe que questão de safra mesmo, né? Como é que acontece as férias desse trabalhador? As férias, elas são iguais aos vínculos urbanos, né? As férias acrescidas de 1/3 constitucional. E quando é por período por safra, o trabalhador ele recebe uma indenização, que geralmente ela é contada por avos, né? A cada mês trabalhado, você recebe um percentual dessa indenização. E a questão do contrato por safra, Vanusa, é quando se dá aquele trabalhador que ele já inicia por uma estação sazonal do tempo, né? Por exemplo, a maioria dos trabalhadores eles já ingressam nesse tipo de contratação antes da colheita, né? Aquele prévio plantio, aquele tratamento da terra, né? Então ele já começa ali em todo o preparo para o plantio, acompanha o crescimento dessa safra, dessa plantação e vai até a colheita. Então, geralmente essas pessoas elas têm todos esses direitos trabalhistas que eu falei, mas com um período trabalhado já confirmando que ele vai ser
encerrado. Doutora, você falou de carteira assinada, que a gente sabe a dificuldade, e aí vem a questão dos acidentes nesse momento e, ao mesmo tempo, morte mesmo no local de trabalho, relacionada aos próprios familiares. O que falar a respeito desses direitos? É como eu falei, todos os vínculos que abrangem o meio rural, seja pecuária, seja lavoura, seja o extrativista, seja o plantio de floresta, todos esses trabalhadores rurais, eles têm os mesmos vínculos do urbano. Então, se o trabalhador ele vem a falecer numa fazenda, como aconteceu esse ano com um cliente meu, ele recebe todos os direitos trabalhistas, inclusive esse cliente, ele chegou a receber até o seguro DPVAT, porque era um acidente no meio de transporte da qual a empresa ele estava prestando serviço. Então, a questão do trabalhador rural hoje está bem expandida, bem consolidada. Inclusive, a própria jurisprudência entende que é possível você reconhecer o vínculo rural a partir dos 12 anos de idade, né, quando você começa a ajudar os pais na propriedade rural. Isso é pacificado na jurisprudência, desde que você tenha documentações, né, que comprovem essa atividade, seja certidões de inteiro teor, os cadastros nos programas de agricultura familiar, inscrições no INCRA. Doutora, outra coisa que me chamou a atenção também relacionada ao trabalho da zona rural é que na empresa cada um exerce sua função. Sim. Quando a gente chega na parte da zona rural, a história muda de figura. Sim. Às vezes o mesmo que planta é o mesmo que colhe, o mesmo que colhe é o que coloca lá nos caixotes, enfim, é o mesmo que leva nas costas e coloca no caminhão, muitas vezes faz um trabalho por inteiro. Como é que funciona? Isso tudo é trabalhador rural, né? A partir do momento em que eu estou no campo, tudo eu posso fazer, tudo faz parte dessa especialidade. Desde que é aquela história, o combinado não sai caro. Tem que ver o contrato, se ele é um contrato por prazo determinado, que é um contrato que a gente chama contrato por safra, se ele é um contrato por prazo indeterminado. Naquela CTPS tem que ter especificado a função, para não ocorrer o desvio de função, né? Não é porque ele está no meio rural que eu posso me utilizar de má fé e explorar essa mão de obra. Um alerta tanto para quem está contratando, para quem está trabalhando. É interessante, eu não tenho carteira assinada, se fazer verdadeiramente um contrato? Se ele é um contrato por safra, pode ser, desde que o acordo coletivo junto ao sindicato daquela categoria esteja previsto, né? Mas a CTPS é indispensável. Tá. Né? E se aí, caso a empresa, aquele empregador, não reconhece, você pode sim buscar a Justiça do Trabalho. Vamos falar da aposentadoria dessas pessoas que moram na zona rural, né? Sim. Que começaram bem cedinho, homens e mulheres. Com relação aos benefícios previdenciários, que o trabalhador rural também faz jus, ele tem umas benesses, como eu falei, como o auxílio maternidade, paternidade, tudo. Agora, com relação à aposentadoria, essas contribuições são menores, né? Basta que você tenha 180 contribuições, ou seja, 15 anos. Como não tem o reconhecimento do vínculo através da contribuição, né, da guia paga, você tem que provar através de documentos que essa documentação se dê por ano, né, daquele vínculo trabalhado. No caso das mulheres, elas precisam ter 55 anos e os homens 60 anos. Né? Mas essa documentação é o grande problema que a gente tem do reconhecimento do vínculo, porque às vezes a pessoa está lá só afiliada no sindicato, né? Mas aí não tem nenhuma outra documentação. Então a gente vai buscar através da documentação dos pais, dos irmãos, a gente pega as fichas vinculadas ao INSS pelo parentesco, se aquela pessoa se declarou como rural. Relacionada a essa aposentadoria, o valor é de um salário mínimo? É de um salário mínimo, a não ser que ele tenha como comprovar que ele exerceu essa atividade rural vinculada a uma empresa e lá ele tinha um salário maior, né? Então, por isso a importância da CTPS, para poder, na base do cálculo, fazer essa comparação. Doutora, eu acho que todas as informações foram dadas, né, para quem está assistindo a gente. Se faltou alguma informação, é importante que a gente esclareça agora. A questão principal do trabalhador rural é ele não se deixar abater, né, entender que o trabalhador rural ele já foi bastante escravizado, mas que hoje as leis o amparam
e com benesses, como eu falei, do adicional noturno, da insalubridade, da periculosidade, e principalmente com relação à aposentadoria, né, que foi uma grande conquista, que mesmo com a reforma da Previdência se manteve. Que bom. Eu quero agradecer então a presença da doutora que esteve aqui com a gente, Patrícia. Muito obrigada por você estar cooperando com a gente aqui a cada terça-feira através da APAC. Exatamente. Sempre levando informações importantes. Eu acho que a APAC tem feito um trabalho brilhante. Maravilhoso. Juntamente com vocês advogados, que têm mostrado o quanto vocês se sensibilizam em falar com a sociedade, em informar a sociedade para que elas fiquem bem esclarecidas. E isso é muito bom, vocês estão de parabéns. Muito obrigada. E a gente fica feliz de estar aqui somando com vocês a cada terça-feira. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês, tá? Quem quiser entrar em contato, tem também o Instagram da APAC e tem também o Instagram da doutora, né, doutora? Quem quiser mais informações. Estamos lá, Patrícia Alencar ADV. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Gente, Direitos e Deveres volta na próxima semana.